facilita o meu trabalho. Aí eu estou super interessada, eu quero ajudar, super. Então tá, vamos lá, que eu acho que a gente vai conseguir algumas coisas juntos aí, tá? Ah, sobe um pouquinho, por favor. Om Gyana Timiranda Syagana Jana Shalakaya Chakshurumita Tasmai Shri Ravinda. Revisão. Eu vou pedir que você, por favor, leia, David, lentamente em voz alta. A partir de revisão? Sim, a partir da revisão. Tá. Essa informação supersimétrica é o produto intelectual original que, se movendo pela motivação ou estímulo do princípio tempo-espaço, causa a criação tangível, conhecida como matéria bariônica. A matéria bariônica, por sua vez, é a que permite a noção de realidade tridimensional ou universo visível. Já a teoria de cordas é a que abre a possibilidade para o postulado dos multiversos. Essa descrição sistemática de ordem descendente, a partir do aglomerado da matéria bariônica visível na criação até a profundidade da supersimetria matemática, permite a probabilidade de que um impulso intelectual anterior à matemática tenha dado origem a essa supersimetria matemática, que, por sua vez, dá origem às demais estruturas subjacentes a ela e ou consequentes dela. O pensador grego Aristócles de Atenas, também conhecido como Plato ou Platão, sintetizou essa descrição acima naquilo que ficou conhecido como o idealismo de Platão. O idealismo platônico ou o idealismo de Platão resume-se à sua teoria das ideias. Nela, as ideias ou o impulso intelectual é a origem do mundo sensível. Ele postula a existência de um mundo das ideias, ou mundo inteligível, onde reside a origem das formas ou as formas perfeitas e eternas de todas as coisas. Como consequência desse mundo ideal, surge o mundo sensível ou o nosso mundo, que seria apenas uma cópia imperfeita, mutável, por assim dizer, que aparece como resultado do impulso original, gerado a partir do mundo ideal, ou do puro intelecto. Pitágoras diria desse mundo ideal que ele seria formado puramente de matemática. Para Pitágoras, a matemática seria a substância com a qual a divindade se utilizaria para criar todas as coisas e para torná-las possíveis no mundo sensível a partir do seu intelecto. Só um momento. Vamos mudar. Pitágoras diria desse mundo fenomenal. Tira ideal, coloca fenomenal. Desse mundo fenomênico. Desse mundo fenomênico local. Né? Pode colocar entre parênteses. Criação chamada material. Que ele seria formado puramente de matemática. Beleza. Beleza. Que ele seria formado puramente de matemática. Isso. Para Pitágoras, a matemática seria a substância fundamental com a qual a divindade, abre parênteses, princípio Deus,
se utilizaria para criar todas as coisas e torná-las possíveis no mundo sensível, a partir do seu intelecto ou mundo ideal. Peraí. No mundo sensível, a partir do seu intelecto. Vírgula, origem do mundo ideal. Peraí. Ah, É, aqui tem uma palavra só uma coisinha. Aqui em cima, ó, ele, ele possui a existência de um mundo das ideias, ou mundo inteligível. Não seria um mundo de ideias? não, mundo das ideias. Ah, tá. É, Tula, se procura aí, procura, por favor, origem da palavra origem. Sobe lá, por favor, lá no início. Pronto. É, essa descrição sistemática de ordem descendente a partir do aglomerado da matéria bariônica, visível na criação, até a profundidade da supersimetria matemática, permite a probabilidade de que um impulso intelectual é, interior, peraí, essa descrição sistemática de ordem descendente a partir do aglomerado da matéria bariônica visível na criação até a profundidade da supersimetria matemática permite a probabilidade de que um impulso permite a proposição de que a probabilidade, não, peraí, permite a proposição de que a probabilidade que a probabilidade de um impulso, a probabilidade de um impulso intelectual anterior à própria matemática, tenha dado origem a essa supersimetria. Tenha dado origem a essa estrutura supersimétrica. Tira a simetria matemática e coloca estrutura supersimétrica. Ponto final. Essa, por sua vez, daria origem às demais estruturas subjacentes a ela. Ou ou seriam ou ou seja, ou seja, é, o mundo visível, tangível, seria então consequência dessa supersimetria codificada e estruturada na teia formada pela matemática.
Essa descrição sistemática de ordem descendente a partir do aglomerado da matéria bariônica visível na criação, até a profundidade da supersimetria matemática, permite a proposição de que a probabilidade de um impulso intelectual anterior à própria matemática tenha dado origem a essa estrutura supersimétrica. Essa, por sua vez, daria origem às demais estruturas subjacentes a ela, ou seja, o mundo visível ou tangível. Seria, então, consequência dessa supersimetria estruturada na teia formada pela matemática. Um impulso intelectual anterior. Aí coloca assim, põe embaixo, depois de matemática. Por impulso intelectual anterior, lá no, depois, abre outra palavra, outra. Por impulso intelectual anterior, entenda-se, é, entenda-se a probabilidade do princípio Deus. Entenda-se, dois pontos. Entre aspas, né? Muito bem. O pensador grego Aristócles, de Atenas, também conhecido como Plato ou Platão, sintetizou essa descrição acima naquilo que ficou conhecido como o idealismo de Platão. O idealismo platônico ou idealismo de Platão resume-se à sua teoria das ideias. Nela, as ideias ou o impulso intelectual é origem do mundo sensível. Ele postula a existência de um mundo das ideias, ou mundo inteligível, onde reside a origem das formas, ou as formas perfeitas e eternas de todas as coisas. Como consequência desse mundo ideal, surge o mundo sensível, ou o nosso mundo, que seria apenas uma cópia imperfeita, mutável, por assim dizer, que aparece como resultado do impulso original gerado a partir do mundo ideal ou do mundo puro. Aí pode colocar assim, do mundo ou do puro intelecto. Depois do mundo puro intelecto, coloca de fato. Não, abre outra frase. De fato, Platão não menciona, Platão não faz uma alusão direta de que esse mundo ideal tenha sido gerado. Espera aí. De fato, Platão não faz uma alusão direta à origem desse mundo ideal, ou de como ele teria surgido. A origem desse mundo ideal. Sim. A palavra origem, a origem está aí Tá, na vou pegar. mensagem. Beleza. A origem, a craseado, origem desse mundo ideal. Né? Ou de onde, ou como ele teria surgido. Vamos lá, coloca a craseado, alusão direta à origem desse Mas mundo eu estou ideal. conseguindo, eu sei que tem. Né? Ou, Tudo bem. Ou de como esse mundo, ou de como ele teria surgido. Porém, subentende-se que haja essa que haja essa
intrínseca à proposta. Não estão funcionando os assentos. Tem um problema com o computador. Tudo bem. É uma pena porque a frase vai dar razão diferente. Não, não, mas eu não esqueci, eu vou colocar em vermelho, eu vou colocar que para rever isso daí, porque tem um problema aí. Não, não vou deixar assim. Coloca na frente, entre parênteses, acraseado. Se não conseguir, eu vou ter que ir no Mateus, porque nunca aconteceu isso. Ok? Pitágoras diria desse mundo fenomênico. Coloca assim, mundo local, criação, coloca, tira o local, coloca dentro de parênteses, né? Mundo local, ou criação chamada material. Pronto, aí coloca mundo local em parênteses, pronto. Que ele seria formado puramente de matemática. Pitágoras diria desse mundo fenomênico, mundo local, ou criação chamada material, que ele seria formado puramente de matemática. Para Pitágoras, a matemática seria a substância fundamental com a qual a divindade, princípio Deus, se utilizaria para criar todas as coisas e para torná-la possível no mundo sensível a partir do seu intelecto. Origem do mundo ideal. Aí, vamos lá. É, palavra origem, vem do latim origo, ins, que significa começo, nascimento, forte, ponto de partida. Esse termo se formou a partir do verbo latino oriri, que quer dizer erguer-se, nascer, levantar-se, surgir. No uso clássico, podia indicar tanto o nascimento de uma pessoa quanto o surgimento de algo novo, ou ainda a procedência de uma família ou povo. Em português, manteve esse mesmo sentido fundamental, a princípio, causa e precedência, ou seja, origem carrega desde o latim a ideia de que começa a existir e de onde outras coisas derivam. Orion. É isso mesmo. Ponto de partida, começo. Vamos lá. É, pode ser, deve. Metáfora. Falamos aqui metáfora. Então, a palavra origem, você não vai escrever nada, né? Não. Eu tiro. Metáfora. Metáfora. O amor incondicional, o amor. Metáfora. Vamos.
Coloca, metáfora, coloca na frente. Metáfora. Decantação da matemática. Decantação da matemática. Vamos colocar matemática. Coloca assim. Vamos imaginar a matemática. Coloca na frente. Vamos imaginar a matemática metaforicamente vamos imaginar a matemática metaforicamente à semelhança das águas do oceano. Nossa, toda vez que for colocar um A craseado, tem que escrever. Eu vou ter que ir no Matheus, tá um problema. Não está funcionando. Só coloca. Não precisa escrever A craseado. Você só coloca um. Faz um hashtag aí, um símbolozinho para você entender. Tudo bem, já colocou, coloca. Vamos imaginar a matemática, metaforicamente, à semelhança das águas do oceano. À semelhança das águas dos oceanos. Das águas do oceano. Ponto final. Outra linha. O Sol incide sobre as águas do oceano. Ponto final. Essas, por sua vez, evaporam. Essas, por sua vez, são evaporadas. São evaporadas. E por condensação, aglomeram-se sob a forma de nuvens no céu. Peraí. Seguinte. Aglomeram-se. Faz o seguinte, aglomeram-se sob a forma de nuvens no céu. Aglomeram-se sob a forma. Sob a forma de nuvens no céu. De nuvem. Eu já sei que eu acho que pode fazer aí. Você dá um refresh na página. Ah, é? Dá um refresh na página para ver. Está salvo, né? Já esse material que essas mudanças, não está? Deve estar, né? Eu acho que sim. Como é que eu faço um refresh? Você não sabe como salvar? Ele já salva automaticamente? Acho que salva automaticamente. Dave, esse material todo está onde? Ele está onde? No Drive. Tá onde? Está no Drive. Meu Deus. Dave, pega tudo isso, pega tudo que a gente já fez agora e passa para o e-mail. Porque, olha só, se esse material você não sabe como lidar muito bem ainda com... Ninguém sabe, nem eu, nem você, você é melhor que sabe. Mas imagina se dá um bug nesse programa e ele altera as mudanças que nós fizemos. Eu faço um PDF. No Drive mesmo eu coloco um PDF. Tem um PDF salvo do que a gente já trabalhou? Já tem. Esta chamada está sendo gravada. Eu vou fazer um PDF com tudo agora. Você vai fazer um PDF?
Agora eu faço o PDF de tudo Então, vamos dessa. fazer agora, vamos fazer agora, vamos fazer agora já, vamos fazer agora. Já faz, vamos parar de trabalhar nele, já vamos fazer um PDF. São 80 páginas, né? Até agora ou tudo? Tudo, tudo que tem, David. Não, tudo é muito grande. Faz um PDF, manda para o seu e-mail e manda para o meu e-mail, porque aí a gente já salva o que a gente já conseguiu até aqui, só para garantir. Depois a gente. Mas já pensou se a gente perdesse todo esse material por algum motivo, por algum acidente? É, Prabhupada perdeu o primeiro Bhagavad Gita dele, né? Passou a vida toda escrevendo a Bhagavad Gita e perdeu. É, Não, não, tudo bem, salva tudo, pode salvar tudo. É, pode salvar. Transforma no PDF, então, manda para o meu e-mail. Manda para o seu também. sim. Meu Deus. Ei. Tá, eu já fiz pus no Pages. David, tá tudo certinho? Tá, peraí um segundo. Tá bom. Pronto.
Já fiz. Está resguardado. Você mandou para onde? Para você no e-mail e para mim também. Ótimo. Então agora a gente já tem uma cópia salva do que a gente já fez até agora, né? Sim. Aí, eu acho que é o seguinte, para cada pedacinho que a gente trabalhar, pega aquele pedacinho, copia, manda para o e-mail. Entendeu? Para a gente poder, ou seja, garantir o nosso trabalho, né? Porque isso está dando muito trabalho, né? Imagina se a gente perder isso. Aconteceu um erro lá no programa da Hare Krishna. Socorro. Cliquei no botãozinho lá, aquele botãozinho lá, e o Matheus não pode me atender hoje. Imagina. Ainda Areca. bem que. Vamos lá. Então vamos fazer assim, tá, Devi? Ó, a gente. Prabhupada perdeu o livro dele, né? Quer dizer, sumiu. Ele passou mais de, sei lá, 20 anos escrevendo, se preparando, e quando ele foi pegar a Bhagavad Gita para usar, cadê? Sumiu. Ele tem que fazer tudo de novo? Ele... Nossa. Tinha um rapaz lá na Índia, todo o livro dele estava num computador. Passou acho que uns 10 anos publicando, trabalhando, escrevendo um livro. E aí, de repente, sequestraram um livro, roubaram o computador, Meu Deus. e o Nossa. cara estava lá chorando. 10 anos trabalhando no livro. Olha o teste, hein? Que teste. É muito triste. Mas vamos lá, né? O Sol incide sobre as águas do oceano. Não, faz agora que a gente já salvou, faz um- um- uma atualização da página. Você vai clicar a- deve ter aí, tem algum. É que eu não consigo ver aqui a página toda, mas em algum lugar aí tem um sinalzinho, um ícone que faz a página. E aí, nisso daí, esse problema da pontuação pode acabar, entendeu? Porque a gente ficar. Deixa eu ver. Então, agora a gente vai tentar fazer com pontuação, de repente volta, né? Isso. Não, isso aqui já. Isso a gente já foi, está lá para baixo. Ah, é. Aí. Mais para baixo. Revisão. Aí. Oba! Oi! Oh, valeu, obrigado. Já tá mais daquela? Não, agora não. Mais tarde. Obrigado. É, Deu certo, obrigada, eu não sabia disso, ó. Funcionou. Ótimo, né? deu certo. Agora sim. Então, isso depois você arruma, né? Tá. O Sol incide sobre as águas do oceano. Essas, por sua vez, são evaporadas e, por condensação, aglomeram-se sob a forma de nuvens no céu, que então levam as gotículas para todas as regiões da Terra, inclusive os desertos, inclusive os desertos. Tiro eventualmente, coloca inclusive os desertos. Isso assim. É, é, essas águas condensadas, tira gotículas, né? Não, pode deixar, pode deixar. Essas gotículas de águas condensadas transportadas em grandes massas até os topos das montanhas. São transportadas, né? Isso. São transportadas em grandes massas até até o topo das montanhas.
vírgula. Lá, elas ficam, vírgula, e lá elas descem do céu sob a forma de chuva. E são preservadas em reservatórios sob a forma de gelo ou água. Já tem em reservatório? De água, Sob a forma de gelo ou água líquida. Não, são preservadas são preservadas em reservatórios, tira de água, ah, tá. em reservatórios, sob a forma de gelo ou água líquida. Ponto final. Posteriormente, essas águas, essas águas preservadas descem no devido curso do tempo das montanhas e deslizam para os vales, formando os rios. Que então irrigam as terras e as plantações. Que irrigam as terras e as plantações. Bem como também alimentam as cidades. Tiro, assim, os vales. Pode tirar. Alimentam as cidades, etc. Ponto, etc. 3 pontinhos. Abre outra linha. Após esse declínio, as mesmas águas deslizam de volta até o oceano. Coloca lá em cima, lá, volta lá em cima, subtítulo, metáfora. Aí coloca, metáfora. Aí coloca embaixo, né, decantação da matemática ou epopeia das águas. Pode ser. Após esse declínio, as mesmas águas deslizam de volta até o oceano. Essas águas, que originalmente estavam no oceano, tira vírgula, vão até o céu por condensação e retornam ao oceano por gravidade. Essas águas, que originalmente estavam no oceano, aí sim, vírgula, por condensação, Tiro vão até o céu? não, peraí, por condensação, não, espera aí, não, já está, né? Não, tá, então tiro a vírgula, essas águas que originalmente estavam no oceano vão até o céu por condensação.
e por declínio retornam ao oceano. Espera aí. E por e, pe, e pelo declínio provocado pela gravidade, retornam ao oceano novamente. Igualmente, ou semelhantemente, na metáfora que estamos utilizando, pode tirar esse usar a metáfora aí na frente, porque tiro para usar uma. até equivalente, pode tirar. Igualmente ou semelhantemente, na metáfora que estamos utilizando aqui, né, a matemática que é um sistema de informação criptografada, assemelha-se a nuvens condensadas no céu. Ponto. Tá? Ponto final, condensado no céu. Essas nuvens condensadas. Não, peraí. Essas nuvens condensadas surgem a partir da própria matemática. Matemática estimulada pelo princípio intelectual original. Pelo princípio intelectual original. Já tem original aí, né? Ponto final. Princípio intelectual original, pode colocar princípio Deus. Ponto final. Abre outra palavra, outra. Né? Coloca assim. A matemática em si, enquanto aplicativo, é uma criação intelectual consciente. Já tem, ó. Eu Só sei. tirar o consciente. Ponto final. E ela é, então, movimentada pela condensação no tempo e espaço. Tempo e espaço. Vírgula. E que, por força gravitacional de aglomeração, passa a gerar todas as formas chamadas concretas. E que, por força gravitacional
de aglomeração passa a gerar todas as formas chamadas concretas, a partir da união das pequenas gotículas. Entre parênteses, partículas virtuais. A Vrindavan está tendo dificuldade lá com relação ao negócio São 7h20 já? Espalhe essa bem-aventurança de Fatuma, teu coração. Mente os santos nomes do Senhor. Sabine tá lendo. Por que tá? Tem um Tá. problema. É porque não está tendo o vídeo, o mantra não está na tela, né? Não, mas já foi, agora é a Torre dos Mantras. Tá. Tá bom. Mas eu não sei por que a câmera dela tá fechada, a Vrindavan. E normalmente é ela que fala. Não aparece aqui para mim, está aberta. Ah, é? Ah, tá. Uhum. Essas nuvens condensadas surgem a partir da própria matemática, estimulada pelo princípio intelectual original, princípio Deus. A matemática em si, enquanto aplicativo, é uma criação intelectual consciente. E ela é, então, motivada pela condensação no tempo e espaço. Movimentada. Ela, então, é movimentada, né, pela condensação no tempo e espaço. No tempo e espaço. Tira o E, né, que no tempo e espaço, que por sua vez, que por força gravitacional de aglomeração passa a gerar todas as formas chamadas concretas a partir da união de pequenas gotículas. Coloca entre aspas, gotículas. Põe uma letrinha diferente aí, né? Essas formas, partículas virtuais, essas formas concretas são analisadas através das ciências naturais, entre as quais essas formas concretas produzidas a partir da concentração de, entre aspas, gotículas virtuais. Da condensação? Condensação das gotículas, entre aspas, virtuais. São das gotículas virtuais. São analisadas sistematicamente através das ciências naturais. Ponto final. Abre outra linha. Os instrumentos de análise das formas concretas da criação Só um segundo, peraí. A Rosa está indo, um segundo. Tchau, Rosa. Boa viagem. Tudo, boa sorte. Tchau. Ela está indo. Ótimo. Ai, perdão, gente, hoje eu acordei às 13h30. Na verdade, eu acordo todos os dias às 13h30. Só que hoje, ainda bem que o galo está cantando ali. Vamos lá. Os instrumentos de análise das formas concretas da criação. Os instrumentos não. Dentre os instrumentos de análise
dentre os instrumentos de análise das formas concretas da criação, apontamos a química, a física, e a própria matemática. Ah, ok. Apontamos a química e a física como Eu escuto. Essa é uma nova linha? Não, apontamos a química e a física como sendo funcionais. Entretanto, não, já tem isso daí, ó. Dentre os instrumentos de análise das formas concretas da criação, apontamos a química e a física como sendo funcionais. Ok. Entretanto, é a própria matemática o fenômeno possível que torna viável a investigação absoluta. Ponto final. É assim que a dita matéria tangível se forma a partir desses princípios matemáticos abstratos, ou informação. Põe no Alguns plural? sábios matemáticos... Oi? Põe no plural, porque está no singular. Você falou desses princípios. É assim que a dita matéria tangível se forma a partir desse princípio matemático abstrato, né? Essa concentração, né? Desse princípio matemático abstrato, ou concentração de informação. Coloca entre parênteses, vácuo quântico. Alguns sábios matemáticos chamam essa informação original de emergência matemática ou matemática de emergência, princípio no qual se define que matemática de emergência vírgula, tira matemática de emergência, vírgula, minúsculo, né? Princípio no qual se define que, dois pontos, as primeiras formas geométricas surgem como consequência das informações contidas na criptografia, com informações intrínsecas à criptografia. Intrínsecas ou contidas, né? Intrínsecas ou contidas na criptografia que chamamos de matemática. Aí pode colocar na frente, aplicativo universal, como é que a gente usou lá o termo? Lá em cima? Peraí. Vou olhar lá. Aplicativo universal. Você lembra, Tulaci? Lá em cima, na matemática, né? Mais para cima. Quando a gente fala, explica o que é matemática, é lá em cima. Mas lá no comecinho, quando a gente explica o que é matemática.
Matemática. Matemática. Sim. Não. Matemática. Aplicativo universal. Matemática é um sistema de codificação lógica preciso. Vai descendo que eu acho que vai aparecer aí. Eu esqueci qual é o termo que a gente está utilizando. Aplicativo universal. Não, pode subir. Sobe mais. Vai subindo devagarinho para a gente poder olhar. Sobe mais. Pode subir. Silogismo. Ué, sobe um pouco mais. Ué. Tá brincando. Aí é o começo do tratado já? Faz sentido. A gente usou esse termo várias vezes. Matemática, um aplicativo universal. Vai bem devagarinho dele, para a gente não dar vertigem aqui, eu não consigo acompanhar. Pode ser. Vai, agora começa aí devagarinho, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Aqui. Não, não. Manifestação, não, não. Não, sim, podemos. A estrutura. Matemática, em sânscrito, Ganita e tal. Eu acho que a gente está perdendo material, sabia? Matemática é um sistema de codificação lógico e preciso, estruturado para representar informações que, se não, ok, a gente colocou o aplicativo universal em alguns momentos aí. Cara, eu tô achando estranho. Eu acho que nós estamos perdendo material. Vocês se lembram que nós usamos o termo aplicativo universal para matemática? Aqui, ó, matemática, metáfora, aplicativo universal pragmático para interações abstratas. Nossa, Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu me lembro que a gente fez isso daí. Pega aí, David. Aplicativo universal pragmático. tudo isso, toda essa linha, Copia tudo isso daí. aí eu vou lá embaixo. Vai lá embaixo. Tô achando esquisito porque cadê que todo aquele material nosso que fala do bom selvagem? Mas isso aí está mais para baixo, a gente não falou ainda, não passou ainda por isso. Ele está embaixo para essa parte. Né? Onde é que a gente está aqui? Ó, tem que preservar bastante, porque você tem que ficar consciente de a gente preservar tudo isso daí, porque depois eu não sei se eu consigo reorganizar tudo isso Não, não, mas viu? está tudo preservado. Na Isso minha daí, cabeça, bom selvagem, é mais para baixo. tá. Deixa eu ver, onde é que nós estamos aqui? Pode ser um pouco mais. Aqui. Pode ser, pode ser. Pode ser? Não, a gente não está aqui ainda. Ah, não, a gente está revisando, na verdade, né? Nós estamos revisando esse ciclo. Não, peraí. Aplicativo universal.
Não, é aqui mesmo. Ó. Alguns sábios matemáticos chamam essa informação original de emergência matemática ou matemática de emergência. Princípio no qual se define que as primeiras formas geométricas surgem como consequência das informações intrínsecas ou contidas na criptografia que chamamos de matemática. Aí sim, coloca aí, aplicativo universal. Eu vou tirar o... A matemática, Aí eu... Tá. a matemática, então, na investigação dos dados científicos através da química, da física e dela mesma, né? Isto é, da própria matemática, Isso é. se volta então, se volta então, é, se volta então, se volta então, se volta então para a estrutura matemática de fundo. E da própria matemática, em busca de uma definição de realidade, se volta então para a estrutura de fundo, deparando-se novamente com ela mesma, a saber, a própria matemática. Com ela mesma, vírgula, a saber, a própria matemática. A própria matemática de fundo, em um eterno ciclo. A matemática, então, na investigação dos dados... Não, já tem o eterno retorno ciclo, isso. A matemática, então, na investigação dos dados científicos que faz através da química, da física e dela mesma, isto é, da própria matemática, em busca de uma definição de realidade, se volta então para a estrutura de fundo, não tem vírgula, deparando-se novamente com ela mesma, tem vírgula, a saber, a própria matemática de fundo. A saber, a própria matemática de fundo em um eterno retorno cíclico. Exatamente como a água do mar, que passa pelos processos de decantação. Dá uma olhada aí, a diferença entre decantação e condensação, tudo assim. Passa pelos processos de decantação. Condensação é quando aglomera e decantação é quando vai soltando, não é isso?
Decantação e condensação. condensação. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Então, Tula-se, como é? Fala, por favor. Tá aí, Prabhu. Está aqui, né? Deixa eu ver. É. É, no chat? Não está, não. Coloquei. Ah, não, Tá peraí, sim. peraí, peraí. Tá. Espera que eu vou colocar agora a condensação. Química física. Decantação é um processo de separação de misturas heterogêneas, geralmente sólido, líquido com densidades diferentes. Consiste em deixar a mistura em repouso para que as partículas mais densas se depositem no fundo do recipiente. Então, separar as fases. Exemplo, separar a água limpa de areia, ok. Sentido figurar, ok. Ok? Condensação. Agora, condensação. Tá aí. Aqui tem decantação. E não foi enviado, não? Enviei Lá também. embaixo, ok. Colocou, ela Ok. colocou. Ok, aqui. A palavra condensação também tem dois grandes usos. Condensação é o processo pelo qual a substância no estado gasoso passa para o estado líquido. É o que acontece quando a água vaporiza e depois vira líquido e desce. Decantação separa os elementos. As duas coisas podem ser utilizadas, na verdade. Deixa quieto, tudo bem. As duas coisas, para nós, têm o mesmo sentido aqui. Sobe um pouquinho dele, por favor. A matemática, então, né, a, a matemática, então, seguindo a nossa, coloca assim, seguindo com a nossa metáfora, a matemática, então, é, a matemática, então, a matemática, então, aplicada na investigação, na investigação dos dados científicos, aplicada na investigação dos dados científicos que ela faz através da química, da física e dela mesma, isto é, da própria matemática em si, em, em si, na busca de uma definição de realidade, se volta, tira-se então, se volta para aquela estrutura de fundo. Deparando-se novamente com ela mesma, a saber, com a própria matemática, a saber, com a própria matemática. Volta lá, David. Não, eu estou aqui atrás. A saber, né? Depois de a saber, você coloca com a própria matemática. Com a própria matemática. Ponto final. Não. Com a própria matemática, tira esse de fundo, na verdade, pode tirar o de fundo, com a própria matemática, tira o ponto final. Com a própria matemática, em um eterno retorno cíclico. Ponto final. Exatamente como a água do mar
que passa pelos processos de decantação e entra em que passa pelos processos de decantação e formam a condensação das nuvens. E pelo declínio da gravidade, entra novamente em contato com a Terra. Entra novamente em contato com a Terra, com os rios. Entra novamente em contato com a Terra, põe o com, David, por favor, fica comigo. Tá Entra aqui. novamente em contato com a Terra, com os rios. Logo depois de Terra, Não, mas coloca de volta. só tem que mudar novamente antes, é que você mudou. Não, filhinha, eu sei, mas tudo bem, depois a gente corrige aí. Vai. Fica comigo então agora. Entre em contato Declínio novamente com a Terra, com os rios. com os rios. Isso, com os rios. As pessoas, etc. Tudo bem. Retornando de volta ao oceano, Retornando de volta ao oceano. de volta para o oceano, né? Retornando de volta para o oceano após sua epopeia. Ah, mas aqui já tá. Tem que tirar Não, tudo bem. isso. Não, calma, peraí. Vai lá em cima, em cíclico. Exatamente. No início da frase. No Sim, início da frase. Isso. aqui, isso. Isso. Separa essa frase. Ó. Aí coloca, esse fenômeno se dá exatamente como o movimento, que a água do mar faz. Que a água do mar faz ao passar, né? Faz ao passar pelos processos de decantação. Ao passar. Pelo processo de decantação e condensação. Não, já tem condensação. Ah, tá. Já tem condensação. E condensação sob a forma das nuvens. E que, pelo declínio da gravidade, entra em contato novamente com a Terra, com os rios, as pessoas, etc., retornando de volta para o oceano após sua epopeia. Essa epopeia, vírgula, esse ciclo encerrando o ciclo com as águas, encerrando epopeia, tira esse ciclo. Tira o ciclo, esse ciclo. Tira esse ciclo que está antes aí. Tira esse ciclo. Encerrando esse ciclo com as águas do oceano, retornando ao próprio oceano após sua epopeia cíclica. Ponto final. Separa a frase. Agora eu quero ver como é que ficou. Esse fenômeno se dá exatamente como o movimento que a água do mar faz ao passar pelo processo de decantação e condensação sob a forma das nuvens no céu, e que pelo declínio da gravidade
entra em contato novamente com a terra, com os rios, as pessoas, etc., retornando de volta para o oceano após sua epopeia. E encerrando esse ciclo com as águas do oceano, retornando ao próprio oceano após sua epopeia cíclica, após oceano, após sua epopeia, após essa epopeia cíclica. Ponto. Sobe um pouquinho. Então, desce agora. Agora, coloque, tá vendo aí esse fenômeno? Você vai colocar assim, esse fenômeno descrito acima. Esse fenômeno, esse fenômeno, esse fenômeno esse fenômeno, esse fenômeno que a matemática faz e que foi descrito acima. E que foi descrito acima, se dá exatamente como o movimento que a água do mar faz ao passar pelo processo de decantação e condensação sob a forma de nuvens no céu, e que pelo declínio da gravidade entra em contato novamente com a terra, com os rios, as pessoas, etc., retornando de volta para o oceano após sua epopeia. E encerrando esse. Em contato novamente com a terra, com os rios, as pessoas, etc., retornando de volta para o oceano após sua epopeia. Essa epopeia. Essa epopeia. Tira o vírgula, coloca. Essa epopeia que, Após sua epopeia, após sua epopeia, tira vírgula, coloca que, encerra esse ciclo com as águas do oceano retornando ao próprio oceano após essa epopeia cíclica, vírgula. Não, não tem vírgula. Tira um pouco. Essa epopeia cíclica, cuja apoteose é a imersão das águas de volta ao oceano. Agora sim. Lê para mim, David, por favor, para eu ouvir. esse fenômeno que a matemática faz e que foi descrito acima se dá exatamente como o movimento que a água do mar faz ao passar pelo processo de decantação e condensação sob a forma das nuvens no céu e que, pelo declínio da gravidade, entra em contato novamente com a terra, com os rios, as pessoas, etc., retornando de volta para o oceano após sua epopeia, que encerra esse ciclo com as águas do oceano, retornando ao próprio oceano após essa epopeia cíclica, cuja apoteose é a imersão das águas de volta ao oceano. Tira a epopeia de volta, coloca. Tem duas epopeias, então você vai tirar a segunda epopeia. Então, após esse. Peraí, só um minutinho, peraí, só um minutinho. Após sua epopeia, ok? Então, ao próprio oceano, após esse drama cíclico. Tira a epopeia cíclica.
após esse drama cíclico, cuja apoteose é a imersão das águas de volta ao oceano. Semelhantemente, tira vírgula, a apoteose da matemática se dá quando ela retorna a ela mesma, craseado. Ponto final. Letra maiúscula. Outra linha. Após um longo processo de utilização empírica que atinge o seu clímax na imersão da investigação matemática nos códigos de fundo após as cordas, conclui-se então, tira essa vírgula, conclui-se então o ciclo da pesquisa da assim chamada matéria. Da assim chamada matéria pela matemática ao imergir-se nela mesma. No eterno retorno cuja formação do cérebro humano exige algumas centenas de milhares de anos até que ele tenha condições de observar, descrever e inteligir esse fenômeno complexo. Após um longo processo de utilização empírica, que atinge o seu clímax na imersão da investigação da matemática nos códigos de fundo após as cordas, conclui-se então o ciclo da pesquisa da assim chamada matéria pela matemática, ao imergir-se nela mesma no eterno retorno cuja formação do cérebro humano no eterno retorno, ponto final. Outra linha. Tira cuja, coloca início. A formação do cérebro humano exige algumas centenas de milhares de anos até que ele tenha condições de observar, descrever e inteligir esse fenômeno complexo que foi descrito aqui. Que agora foi descrito. Foi descrito acima, vai. Descrito. Pronto. Síntese. Considerando-se que a matemática, considerando-se a matemática como um aplicativo, né? Considerando-se a matemática como um aplicativo literalmente virtual e que não ocupa lugar no espaço, vírgula, né? Tira o E, deixa sendo o corpo resultado de uma formulação matemática original produtora das cordas que vibram e que, por sua vez, produzem partículas virtuais tangíveis e responsáveis pela formação dos átomos, moléculas, células e órgãos, corpos, etc., podemos dizer que, considerando-se a matemática como um aplicativo literalmente virtual e que não ocupa lugar no espaço, vírgula, né? E sendo o corpo o resultado de uma formulação matemática original produtora das cordas ou
entre aspas, vibrações originais. Vibrações originais ou perturbações no vácuo quântico. Tira esses que vibram, colocam, deixa da matemática original produtora das cordas ou vibrações originais, tira o ou inicial, deixa só, vibrações originais, não, tira o ou, o primeiro ou, o lá de trás. Vibrações originais ou perturbações no vácuo quântico, tira o e, que por sua vez produzem partículas virtuais tangíveis, tira o e, partículas virtuais tangíveis responsáveis pela formação dos átomos, moléculas, células, tira o e, órgãos, corpos, etc. Podemos dizer que, tiro conclusão, a base fundamental do corpo é a formação intelectual matemática, ou emergência de informações codificadas sob a criptografia que nós chamamos matemática. Chamamos de matemática ou chamamos matemática? Chamamos de matemática. Agora, sendo a matemática propriamente dita, tira vírgula, em si, parênteses, um sistema de realidade virtual. Não, peraí. Considerando-se a matemática propriamente dita, coloca lá no começo da frase, considerando-se. Tiro sendo, considerando-se. Tiro sendo, coloca considerando-se. Considerando-se a matemática propriamente dita. Tira em si. Tiro em si. Considerando-se a matemática propriamente dita um sistema de realidade virtual, tiro vírgula, ela não possuiria estrutura objetiva para definir o corpo, como sendo real do ponto de vista objetivo. Entretanto, não tem vírgula, podemos sim, não tem vírgula, admitir com uma certa precisão de dados, não tem vírgula, que o corpo é uma simulação de realidade baseada em matemática, sendo então, em última instância, um sistema de realidade virtual, desenhado para expressar o corpo. No mundo sensível. Vírgula, visível, por assim dizer. Logo, uma vez que nós, enquanto consciências, não tem vírgula. Peraí. Logo, uma vez que nós, enquanto consciências, possuímos alguns atributos inerentes, intrínsecos, característicos da consciência, não tem vírgula, que não estão previstos na existência da matemática pura, não tem vírgula, podemos afirmar que nós não somos o corpo, e sim, não tem vírgula, que o corpo é um princípio de simulação de realidade, como foi admitido acima. Aí sim. Logo, uma vez que nós, enquanto consciências, possuímos alguns atributos inerentes, intrínsecos, característicos da consciência, e
que não estão previstos na existência da matemática pura. Aqui dá. Isso, da matemática pura, podemos afirmar que nós não somos o corpo, e sim que o corpo é um princípio de simulação de realidade, como foi admitido acima. Ótimo. Agora a gente vai falar da consciência. Nós falamos do. Você consegue explicar o que nós. Essa metáfora, David? Você consegue falar essa metáfora? Você consegue explicar essa metáfora que nós demos acima? Da água, peraí. Da decantação, da condensação da água. Explica. Ai. Então, a água, ela se evapora em condensação, ela se evapora e forma, em condensação, ela se forma gotículas de água no céu, e depois, por decantação, essas gotículas voltam para a Terra, voltam para o oceano. Não, elas têm um vácuo aí, voltam, elas descem na Terra. Não estou conseguindo. Eu tenho que sistematizar isso na minha cabeça, no papel. Você consegue falar em duas palavrinhas, 5 minutinhos, 2 minutinhos, o que você entendeu do que nós fizemos aqui? Só para saber, não precisa saber, não, só faz o que você consegue. Então, a gente está comparando o fenômeno da matemática, como ela vem, ela é manifestada, ela é a base da criação, então ela forma as partículas, subpartículas, partículas, que isso daí dá origem à matéria bariônica, e essa matéria bariônica depois, quando a gente vai analisar, ela se decompõe, decompõe não, aí ela volta, faz o processo inverso, as partículas são desestruturadas até as partículas menores, voltam para as cordas e os códigos matemáticos de origem. Então, dá uma cíclica. Ótimo. Então, a metáfora é isso, né? Ó, aqui está, vamos dizer, o oceano matemático. O oceano é a matemática. O oceano de matemática. Tá? O oceano fica onde? O oceano fica num lugar, certo? Então, a matemática fica onde? Que lugar que a matemática fica? Qual é o ambiente onde a matemática repousa? No oceano do Campo de Higgs. Não. Não. Campo de Higgs já é 15 milhões de quilômetros depois. Pois, é verdade. É. A matemática repousa na mente de Deus, normalmente. Onde? Na mente de Deus. Quando sai da mente de Deus, ela vai para onde? No vácuo quântico. O vácuo quântico fica onde? Fica onde? Tempo e espaço. No quê? No tempo e espaço. Tempo e espaço. O tempo é menor do que o espaço. O espaço é maior do que o tempo. Então, a primeira manifestação é o espaço. Porque quando você pensa o infinito, você só consegue pensar o infinito, o tempo infinito, dentro de um espaço. Sim. O tempo não pode ir para além do espaço, ele está dentro do espaço. Primeiro tem o espaço, o tempo é dentro do espaço. Então, o espaço é maior do que o tempo. Seria o oceano. Mas é assim. É o oceano. Isso. O tempo-espaço não é o oceano. O tempo-espaço é o local onde o oceano está. Onde o oceano está? Se você olhar embaixo do oceano, tem
né, uma estrutura de terra embaixo e o oceano está dentro, não é assim? Sim, Um lago não tem um lugarzinho que a água num copo. A água não está dentro de um copo, o copo não tem um copo e a água está ali dentro. sim, Então, imagina o oceano, está onde? Está na terra, tudo bem. É como se fosse um copo. Então, esse copo, esse local onde o oceano está é a terra. Então, o local onde a matemática repousa chama-se tempo-espaço. ok, Entendeu? sim. Tempo e espaço. Então, a matemática está lá no tempo e espaço. Aí ocorre uma perturbação no vácuo, no tempo e no espaço. A matemática se perturba e sobe os vaporezinhos de matemática. Se concentra. Esses vaporezinhos de matemática se concentram no céu, se condensam no céu. Essa condensação de vaporezinhos matemática forma as primeiras partículas virtuais que se concentram e vaporizam, se concentram, vai se concentrando e vai dando formas, moléculas, átomos, moléculas, formas, matéria bariônica, formas, planetas, pessoas, gatos, folhas, tudo que existe. A entropia vai e pressiona e dissolve tudo novamente. Aí tudo isso de formas, corpos, planetas se dissolve, desce novamente e volta para o oceano. Assim como a água sobe, vai para as montanhas, desce e volta para o oceano. A matemática recebe um estímulo de perturbação no vácuo quântico, ela sobe, vaporiza, vira forma bariônica, aí formas humanas, formas de alienígenas, formas de planetas distantes, formas de pedrinhas, formas de todas as formas. A entropia pressiona, dissolve, a gravidade, né, põe as águas para descer, fica pesadinho lá, a água desce. A entropia faz os corpos ficarem pesadinhos, começa a murchar, se dissolver e volta tudo de novo para o oceano, que é o pacote de dados de fundo, a matemática, que está repousadinha no tempo e espaço. Prabhu, ela sai da fase líquida para a fase gasosa, e depois ela se acumula na atmosfera, aí torna-se pesada, porque ela se faz na forma gasosa, porque ela fica mais leve, aí sobe, né? Aí ela fica pesada, aí desce. Sim. É assim que o ciclo das águas é assim. Sim. E aí nós estamos A comparando. energia se agita, o Sol, né, esquenta, a energia se agita, aí ela transforma em vapor, em gasoso. Isso, isso. E aí nós estamos usando isso daí como metáfora para explicar o quê? O fenômeno da matemática, O fenômeno da criação toda. da A criação. matemática é como é que se dá através da matemática, né? Então tá, vamos lá. Bora lá, de novo. Vou pegar aqui 2 exemplos, tá? Tira a tela dele. Eu não vou mais no livro, não. Não, não, pera. Será que ficou salvo? Tá salvo, claro que tá salvo. À Pega esse medida que vai pedaço que nós digitando, vai ficando trabalhamos e já salvo. manda para o e-mail. Sim, Só sim, por garantia, é só por paranoia mesmo, que mas tá salvo. Sim. é. Ó, imagina aqui, presta atenção. Ó, aqui é o oceano que a gente conhece, aquele da água salgada. Isso daqui, não, vamos pegar isso aqui, melhor. Isso aqui é o oceano da água salgada. Isso aqui é a matemática. A comparação é essa, tá? O oceano tem um lugarzinho lá, um buraquinho lá, que as águas do oceano estão concentradas. Aqui é a matemática, a mesma coisa. A matemática tem um buraquinho que a matemática está concentrada. Que buraquinho é esse? É o espaço e tempo. Tempo e espaço. Tá? O tempo e espaço. Então, o que acontece? Aqui, para a água virar gasosa e subir para o céu, o que acontece? O sol incide sobre a água, não é assim? O calor, a eletricidade agita as moléculas, ela fica gasosa, ela sobe, não é assim? Ela sobe, ela fica mais leve que a atmosfera, ela sobe. Chega lá em cima, ela encontra uma resistência. Aí o que acontece com essas gotículas que sobem na forma de gás? Se concentra. Se concentra. Tá? E aí a interação do Sol com a concentração de águas agita novamente. Aí dá raios, trovões e tal, aquela confusão toda, aquela bagunça toda. Daí o que acontece com as águas? Cai. Cai aonde?
lá na montanha. Cai em todo lugar, mas ela também fica lá na montanha. Daí ela vai descendo aos pouquinhos, vai descendo, vai passando pelos. Nananana, vai de volta no rio, aí vai lá no oceano de volta. Não é assim o ciclo das águas? Então agora vamos para a matemática. Tá, a matemática está lá no buraquinho, espaço-tempo. Daí tem uma perturbação no campo. Que perturbação é essa? Os Srimad Bhagavatam nos Vedas falam. O Senhor Supremo lança o seu olhar e agita o Mahatattva, que é a combinação total da estrutura fundamental que forma a criação. Ele agita. Com o olhar, ele agita. Então, com o olhar, ele agita o campo, que é a matemática. Essa agitação cria perturbação. Essa perturbação gera informação, porque é o intelecto do Supremo que entra aí com todas o processo da criação, as formas, tudo aí, a borboletinha, a joaninha, a cobra, o pé de abacate, tudo que você possa imaginar, num olhar, todas as informações estão injetadas aí. Então, quando agita, a matemática em si se reorganiza e sobe. E quando sobe, tem uma resistênciazinha. Tá? Essa resistênciazinha, que é para onde a matemática não vai, é o infinito. Então, ela cria uma resistência. Essa resistência gera uma concentração. Essa concentração, aos pouquinhos, na medida em que ela vai se concentrando, devido à densidade da informação, dá as primeiras formas chamadas matéria, que são as partículas virtuais. Aí ela se junta mais, forma os átomos, se junta mais, forma as moléculas, vai se juntando, forma os corpos. Aí você tem uma flor, você tem uma folha, você tem uma montanha, você tem um planeta. E essa formação fica estruturada, é o que a gente vê. Uau, tá tudo aí, a realidade. Só que essa realidade está sob pressão. Qual pressão? A entropia. Lá em cima nas nuvens, tem uma pressão sobre elas. Qual? A gravidade. Chega uma hora que elas não conseguem mais ficar lá, elas descem. Então, essa estrutura dos corpos, planetas, corpos humanos, flores, tudo que você possa imaginar está sob uma pressão. Qual pressão? Chama-se entropia. Essa entropia vai fazer tudo se dissolver, ou seja, descer. Aí se dissolve, o corpo se dissolve, a flor se dissolve, a fruta se dissolve, e vai para onde essa dissolução? Quando essa dissolução alcança o máximo possível, vai para onde? Volta à matemática. Volta a ser informação de novo. Daí essa informação sobe de novo, desce de novo, sobe de novo, e fica assim. A base é a matemática. É isso, basicamente, é isso que acontece quando se fala da Maia, da criação. É uma realidade simulada, fundamentada na matemática. E a matemática, o tempo e espaço, é a matéria-prima original que o Criador se utiliza para gerar a criação. O Pitágoras tinha razão. Ele estava certo. A religião dele teria dado certo se os rapazes, os discípulos dele, não tivessem matado o garoto. Os discípulos podem colocar tudo a perder. Então, eles têm que ser muito bem vigiados. Eterno ciclo. É tão extático essa explicação, nossa. É incrível. É muito psicodélico. Deus é totalmente psicodélico, meu Deus. Gente, que genialidade é essa. Incrível. Nossa. Pior do que... Mas a coisa é muito grande, a gente não consegue ver, porque você está imerso numa coisa gigantesca, você não consegue ver. A gente só consegue ver através de metáforas. É verdade. Senão, não tem como. Isso é pior do que tomar 10 LSD junto. Bom, agora com essa informação, você pode afirmar 100%, com certeza absoluta, assim, bem fundamentada, que você não é o corpo. Isso pode ser provado de forma empírica, que você não é o corpo. Agora, se o corpo é apenas informação concentrada ou informação condensada e depois ele se dissolve em entropia, passa a voltar a ser informação, então, você é isso? É isso que é você? Então, o que é você?
Se o corpo é realidade simulada, então o que é você? Algo Uma que coisa é certa. é. Agora, a gente tem que ver. Bom, a matemática pode gerar uma criação que toma consciência de si mesma, que passa a pensar a si mesma. É possível? A matemática tem esse potencial de gerar a consciência? Ou a consciência é um fenômeno diferente? Aí que entra a explicação que você tinha dado, que a Agora a diferença gente vai, entre a consciência matemática. agora a gente vai falar sobre a consciência. Nós estudamos a matemática, a natureza da matemática, agora nós vamos estudar a natureza da consciência para ver se as duas são coisas, se a consciência é consequência da matemática ou se a consciência é um fenômeno externo, transcendente, diferente da matemática, porém interagindo com ela. E isso é o que a gente vai fazer agora. Isso daí dá para apresentar para qualquer cético, ateísta, cientista. É muito Essa é a racional. ideia. Muito racional. Total. Essa é a ideia. Perfeito. Essa é a ideia. A ideia é tornar o nosso impulso de espiritualidade, o nosso impulso de busca de lila transcendente, inicialmente explicável racionalmente. Porque é muito fácil as pessoas me verem brincando com as crianças e me divertindo e me considerar um maluco. Um louco, maluco, alguma coisa assim. Mas isso aqui deixa claro para elas que não é nada disso, elas estão enganadas em relação ao meu respeito. Eu amo brincar com as crianças, mas eu não sou maluco. Eu sei o que eu estou fazendo. Sim. Total. Aí são 3 fases, né? A evaporação, que é a fase líquida, que transforma em vapor, no caso, né? A condensação, que é do vapor que vira líquido, e depois aí tem a decantação, né? Que as partículas pesadas, elas descem de volta. Isso. Tem a decantação. Exatamente. Então, as partículas pesadas, que são as moléculas e tal, elas descem de volta para a estrutura da matéria bariônica sob a pressão da entropia. Então, as gotículas de vapor descem de volta para a Terra sob a pressão da gravidade. Então, a gravidade, do ponto de vista coletivo, universal da criação, é a entropia, que coloca tudo para descer. Sim. Aí a simulação, aí acontece o mesmo processo. Exatamente. A metáfora é justamente essa daí. Tá bom? Bom, vamos fazer um lanchinho e voltar para a reunião, não é isso? Tá Sim, bom? exato. Eu vou fechar aqui. Tá Tchau, bom. A gente gente. se vê já. Tchau, Tá. tchau. Tchau, tchau.